que a gente esquece de se colocar no lugar dos outros? Olá, seja bem-vindo ao nosso cantinho. No vídeo passado, ou no podcast passado, para quem escuta aí no Spotify, a gente falou um pouquinho de reclamar menos e julgar menos as pessoas. E hoje a gente vai falar de empatia. É um complemento, envolve todo esse contexto. Quando a gente julga as pessoas, a gente não sabe o que ela tá passando, a história dela. Isso pra gente e pra outra pessoa também. Às vezes uma pessoa tá sendo agressiva, não tô falando que é uma desculpa, tá? Mas às vezes ela tá passando por uma história bem triste, assim, por uma fase bem complicada da vida dela, que a gente não pode julgar. E aí ela acaba soltando pra primeira pessoa que aparece. Às vezes a gente vai comprar alguma coisa no mercado e a pessoa, sabe, tá super estressada. E aí, se você for ver 2 minutos antes, a pessoa tava super feliz e atendeu uma pessoa super raivosa. Isso acontecia muito comigo quando eu trabalhava em banco e eu chegava super feliz, me prometendo que ninguém ia me estressar. E aí, o primeiro cliente que eu atendia me estressava e depois eu ficava carregada. E aí, às vezes, vinha um outro cliente super feliz comigo e até chegava a perguntar: nossa, mas o que aconteceu com você? Ou, nossa, por que você tá assim? Ou clientes até que já me conheciam. Então, às vezes, a gente não sabe o que a pessoa passou um segundo atrás. Às vezes pode ser uma coisa bem chata. Quando você vê que uma pessoa não tá no dia bom, ou você dá mais patada, né? Tipo, ai, não precisa ser grosso assim comigo, vamos supor. Ou você trata com uma atenção maior. Então, chega pra pessoa e fala assim: e aí, tá tudo bem? Você quer conversar? Você quer falar um pouquinho do que você tá passando? Isso pros mais conhecidos. Mas para uma pessoa que você não conhece tanto, um atendente de um negócio ou no próprio supermercado, se você dá uma atenção extra, refaz o dia da pessoa. Então, às vezes, com tão pouco, a gente muda o dia das pessoas e às vezes a gente nem se toca disso. Então, vê que a pessoa tá ali e não tá muito bem, deixa um chocolatinho pra pessoa, deixa uma caixinha, R$1 que seja. Aquilo vai mudar o dia da pessoa e vai mudar o seu dia. É transformador. Então, se você trata a pessoa com mais patada, às vezes a pessoa tá muito mal, se trata com mais patada, a pessoa vai ficando super mais raivosa, mas ela vai mudar completamente se você muda, troca o jeito, troca o caminho. Um treino pra todo mundo, não tô falando que eu sou assim, que eu sempre sou assim, muito pelo contrário. Às vezes eu também não tô no dia muito bom e vejo que uma pessoa não tá no dia muito bom e evito de falar. Então, cada um no seu espaço, melhor assim para não ter um atrito. Mas se um ajuda o outro, faz o nosso dia melhorar. São pequenas coisas, uma coisinha que a gente faz muda completamente o dia da outra pessoa. Para ser mais fácil, vamos começar com a gente mesmo, sabe? Se a gente vê que uma pessoa tá brava, tá triste, não vamos alimentar esse sentimento. Vamos para um outro caminho, vamos procurar um outro caminho, vamos procurar o caminho do amor, vamos procurar mudar aquele dia daquela pessoa. Porque imaginem, uma pessoa mal. Aí chega uma pessoa que tá num dia neutro. E aí essa pessoa fala com essa pessoa que tá no dia mal. E aí ela já fica mal também. E aí isso vai se alimentando e vai se propagando. Se a gente muda o dia de uma pessoa de uma forma pequenininha, essa pessoa vai mudar e vai mudar o dia de outra pessoa. Ou uma gentileza, às vezes no próprio metrô a gente vê que uma pessoa tá mal, todo mundo se empurrando pra entrar e você vira e fala: não, imagina, pode ir na frente, pronto, mudou o dia da pessoa. São pequenas coisas que mudam o dia das pessoas. Isso envolve um pouquinho mais de empatia. A gente tá perdendo isso. Eu acho que a empatia tá abaixando e o orgulho está aumentando. A empatia apareceu faz pouco tempo como uma palavra bombando, assim. Todo mundo começou a fazer de empatia aqui, empatia ali, porque todo mundo começou a reparar nisso. Estava todo mundo ficando muito mal, sabe? Às vezes por conta da rotina, por conta da correria, né? Dormir pouco, é trabalhar muito, é conta pra pagar, é problema. E a gente acaba deixando a vida nos levar, vai ficando mal e não vai se colocando no lugar dos outros. E essa palavra empatia voltou muito forte. Ainda assim, às vezes a gente esquece um pouco de usar. Então vamos pensar nisso. Sempre que a gente vê alguém, a gente tem que se colocar assim no lugar dos outros. A gente tem que se lembrar e falar: putz, aquela pessoa, eu vou respeitar o momento dela. Porque a gente tem direito sim de ficar mal. Se eu não tô bem e vejo que uma pessoa não tá bem também, deixa ela ali. Às vezes a gente só pensa na gente, às vezes a gente só quer ver nossos problemas serem resolvidos,
mas a gente esquece que tem a questão de um todo para que isso ocorra. E nesse todo, às vezes envolvem outras pessoas também. Então a gente não pode olhar só a gente, o nosso orgulho, a gente tem que olhar um todo. Só que se nesse todo uma parte não está trabalhando bem e a gente se coloca no lugar dessa outra parte, a gente consegue sim se transformar. E é uma coisa complicada porque na hora, quando tá acontecendo alguma coisa que a gente não consegue se colocar no lugar do outro, às vezes eu vou pra casa e fico pensando, e eu descubro a história do outro, e aí eu me arrependo um pouco, porque eu não tive a paciência, mas eu também não sabia. Então, assim, eu acho que nem sempre a gente sabe a história das pessoas, nem sempre a gente sabe o que as pessoas estão passando. E às vezes eu me arrependo muito de como eu me comportei. Em vez de se arrepender, acho que a gente pode mudar a partir de agora. Não que eu seja uma pessoa super estúpida, não é isso. Mas às vezes eu poderia dar uma atenção maior para uma pessoa que estava precisando ali, dar um pouquinho mais de atenção. Então, às vezes eu tô conversando com alguém, podia ficar 2 minutos a mais, em vez de só, olha, preciso ir embora e tal, muita pressa. É engraçado que já chegou aluno senhor em mim, agradeceu, sabe, por eu ter dado uma atenção maior, ter dado 3 minutos de atenção só pra conversar ali. Porque aquela pessoa é sozinha. Só além de ser sozinha, tá perdendo muita gente da família, porque ela já é senhor, já tá perdendo irmãos, enfim. E nem sempre a gente sabe. Então, às vezes as pessoas são tão brutas com a gente, às vezes as pessoas são tão nervosas que a gente não sabe a história que aquela pessoa passou. E a gente tem que sim se colocar mais no lugar dela. Não tô falando pra gente levar patada. Tem muitas pessoas também que acabam abusando da nossa bondade. Então você dá a mão, a pessoa quer o corpo inteiro. Lógico que a gente precisa ter cuidado sim. Mas a gente também tem que alimentar as coisas boas. A gente tem que saber o limite disso. A gente tem que sim nos doar, dar um pouquinho da nossa atenção, parar pra pensar, será que eu tô pegando muito pesado ou será que eu posso ser um pouquinho melhor? E quando a gente muda a nossa atitude, a gente se sente bem. A gente não tem que fazer para os outros, isso é uma consequência, a gente tem que fazer para nós. Então, sempre que eu vejo que eu fiz o meu melhor, eu me sinto bem. Às vezes eu descubro que aquela pessoa, não é que ela não valia a pena, eu vejo que ela não aproveitou a minha ajuda, eu vejo que ela não aproveitou aquele momento. E o que ela fez com isso? Nada, ela jogou fora. Ou é uma pessoa maldosa que estava ali para se aproveitar. Mas cada um escolhe o que carregar para sua alma. Então, às vezes, eu faço tudo aquilo por alguém e me sinto mal porque a pessoa era realmente o oposto daquilo. Mas não, eu não posso me sentir mal, eu tenho que me sentir bem. Porque a partir do momento que eu tô fazendo uma coisa boa, eu tô alimentando a minha alma e não da outra pessoa. É aquilo que eu falei. O que a outra pessoa vai fazer com aquilo é consequência. Se você realmente ajudou e se a pessoa acolheu de braços abertos, é uma consequência do que você fez. Excelente, melhor ainda. Mas se ela não acolheu, o problema é dela, já não é mais seu. A gente tem que se sentir bem com a gente mesmo. Se uma ação que eu fiz me deixou feliz, eu acho que é isso que importa. Tem que nos deixar felizes. Fazer o bem sem olhar quem. É exatamente essa frase. A gente faz o bem sem esperar nada em troca. É uma outra coisa que tá pegando muito hoje no mundo. Quanto mais você faz, mais você tem que receber. E as pessoas automaticamente ficam recebendo essa troca, sabe? Se eu faço alguma coisa, eu tenho que receber em troca. Não é assim. Lógico que a gente não pode ser tão inocente, porque não faz bem nem pra nós mesmos. Temos que ter um limite sim. A partir do momento que você fica gastando muito da sua energia boa, às vezes vai faltar ali pra você. Então você tem que sim dar uma atenção para você também. Você tem que fazer o bem para os outros, mas você também tem que fazer o bem para você. Ou seja, use a empatia para você também. Às vezes a gente se cobra de coisas que a gente não consegue mudar, que não tá nas nossas mãos mudar. E a gente se sente fraco, esquece de pensar em alguma coisa que a gente passou. Então, às vezes a gente tá se sentindo muito mal com alguma situação. Estamos passando por uma fase da vida que não tá fazendo bem para nós e a gente fica se cobrando, se cobrando, se cobrando, mas a gente esquece que a gente tá passando por uma fase da vida delicada. Então a gente também tem que usar a empatia com nós mesmos. Eu vou aprofundar mais desse assunto no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e vamos um pouquinho pensar mais nos outros, ter um pouquinho de empatia e menos orgulho, que assim a gente vai alimentando só coisas boas e alimentando também nossa alma, tá bom? Um beijo e até a próxima.